Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. O tema do vídeo de hoje é: as eleições são democráticas? A gente sempre escuta falar, né, que no socialismo não tem democracia, no socialismo não tem eleição, o que é uma mentira, são eleições indiretas, né? Ok, tem problemas democráticos lá também, que eu já discuti em outro vídeo e vou discutir em outros. Mas o grande argumento é que, olha, o capitalismo tem democracia, o capitalismo tem eleição, né? Também é uma outra mentira. Várias ditaduras aqui na América Latina para manter o capitalismo, né? Então, tem esse argumento de que no sistema capitalista a gente vive um sistema democrático, onde tem eleições regulares, né? O que tem um monte de erro, um monte de falha, esse argumento, né? Isso pressupõe, para você poder afirmar isso, de que os candidatos teriam ali um tempo igual ou com algum critério justo, né? Distribuição dos recursos para fazer campanha e do tempo de televisão. O tempo de televisão é distribuído, né, na propaganda eleitoral gratuita de acordo com o tamanho dos partidos. Então, partidos maiores têm muito mais tempo de televisão do que partidos menores. O critério para se determinar se o partido é maior ou menor é a quantidade de deputados federais. Então, por exemplo, o PL de Bolsonaro, que é o maior partido do Brasil, tem muito tempo de televisão. O PP, que é o segundo maior partido do Brasil, tem mais tempo de televisão também. Aí o PT, que é o terceiro maior partido em deputados federais, tem um tempo também maior. Aí você pega ali dos 5 maiores partidos, 1 é de esquerda, 4 são de direita. Então, naturalmente, a direita vai ter muitíssimo mais tempo de TV do que os partidos de esquerda. Para além disso, você tem o fator grana, né? Que também, aí você tem, os partidos recebem dinheiro de acordo com o seu tamanho, também com o mesmo critério, pelo número de deputados federais, né? Então você vai ter, no fundo público, né, o PL de Bolsonaro recebe uma parte dos recursos, o PP, ex-partido de Bolsonaro, também recebe uma grande quantidade de recursos, que é o segundo maior partido, o PT recebe uma quantidade que é a terceira maior do fundo público, né? E assim vai, de acordo com o tamanho do partido, e partidos sem nenhum deputado federal vão receber uma quantidade mínima de recursos para fazer campanha. Fora isso, tem o financiamento privado, né, onde a burguesia, os ricos, botam dinheiro na campanha dos ricos, geralmente, né, muito mais no partido de direita, infinitamente mais, para poder depois, uma vez eleitos, eles governarem para os ricos, né? Isso ajuda a perpetuar o sistema político que a gente vive. Eu vou fazer um vídeo depois especificamente para discutir isso. E pessoal, minha voz ainda não está boa, essa oscilação do tempo do Rio de Janeiro acaba com minha voz, né? Mas espero que melhore aí para o próximo vídeo. Então a gente tem uma situação em que você tem uma desigualdade muito grande nas condições de fazer campanha. E eu vou dar exemplo aqui do Rio de Janeiro, que eu conheço bem de perto, mas isso se aplica também a vários outros estados do Brasil, né? Eu, por exemplo, vou votar para o deputado estadual, deputado federal no PCB, Partido Comunista Brasileiro. Nem adesivo não tinha até poucos dias atrás, porque não tinha dinheiro para fazer campanha. Não aparece na televisão porque não tem deputado federal, não é convidado para os debates, para o boicote da mídia e não tem nem adesivo para fazer campanha. Para fazer a panfletagem ali do dia a dia, também os recursos são muito, muito escassos, né? Os partidos de direita pagam zilhões de pessoas para fazer campanha para eles, né? Aliás, a direita não faz militância na rua. A direita compra a população pobre para fazer isso para elas, né? E as pessoas precisam, logicamente, aceitam, ganhar R$100 por dia, 80 por dia, 120 por dia. Então você vê esse exército de gente na rua fazendo propaganda política, porque naturalmente foram comprados, né? E 95% das vezes são comprados por candidatos de direita, que é quem tem infinitamente mais recursos, né, para poder fazer a campanha. Mas eu queria chamar a atenção particularmente para o boicote midiático, né? Essa panfletagem da rua, ela tem a sua eficácia, mas aparecer na mídia é algo fundamental, né, para os debates de televisão. E se você reparar, os candidatos da esquerda socialista, eles são excluídos do debate. Você tem, né, dos candidatos, você tem o Lula e o Ciro como os grandes candidatos da centro-esquerda, todos os outros candidatos grandes, né, são da direita, Bolsonaro é da extrema-direita. E você tem também os candidatos da esquerda socialista, que é o PCB, o PSTU e a Unidade Popular. Esses partidos são excluídos dos debates. Chama-se outros candidatos, também com uma intenção de voto baixa, mas você chama esses candidatos para o debate. Quem era essa Soraya Tronic? Ninguém nem sabia quem era ela. Quem era esse cara do Partido Novo, esse Felipe Dávila aí? Ninguém sabia nem que era ele. Uma vez que eles apareceram na televisão, estão aí com 1%, 2% de intenções de voto.
Então a mídia dá visibilidade e possibilita que eles possam crescer nas campanhas. Os candidatos da esquerda socialista são deliberadamente excluídos do debate, intencionalmente excluídos do debate. Os candidatos comunistas sequer são convidados a falarem na grande mídia. Então a eleição vai terminar sem que a imensa maioria da população sequer saiba que esses candidatos existem. Através desse mecanismo de controle midiático, né, da informação, eu escondo da população a existência de outros candidatos, eu escondo a existência de um discurso anticapitalista e todo mundo vai acreditar que o capitalismo é a única solução possível. Afinal de contas, os candidatos que têm um discurso diferente disso não se possibilita que eles possam falar. Então, esse controle midiático, que é intencional, não é nada aleatório, faz com que você reproduza a ordem vigente. Você não tem nenhum candidato antissistêmico. Aliás, o candidato mais antissistêmico que tem nas eleições, entre aqueles que aparecem na mídia, é o Bolsonaro. Ele é de extrema direita, né? Todos os outros candidatos são da centro-direita, centro-esquerda, né? Que não se tem propostas revolucionárias, né? Digamos assim. Eu, por exemplo, vou votar no Lula. Mas o Lula não tem nenhuma proposta revolucionária. São propostas dentro da ordem, dentro do sistema político do qual, né, a gente vive. Vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, que eu acho que é um exemplo bem concreto, né? Em São Paulo também tem uma situação bem parecida. O candidato a governador do Rio, Eduardo Serra, do PCB, Partido Comunista Brasileiro, chegou a ter 5% das intenções de voto, agora ele tem 3%, né? Segundo as últimas pesquisas aqui, do Datafolha. Ele não foi convidado para debate nenhum. O candidato Ciro Garcia, do PSTU, conhecido aqui no Rio de Janeiro, tem 4% de intenções de voto. Não é convidado para debate nenhum. Aí chama um cara do Partido Novo, que tinha 0% de intenção de voto. Chama outro candidato da direita com 1% de intenção de voto. Antes, os critérios eram, vamos chamar os mais bem colocados nas pesquisas, para poder dessa forma excluir os candidatos comunistas. Só que aqui no Rio de Janeiro, dessa vez, os candidatos comunistas estão bem, têm uma boa intenção de voto. Um com 3%, outro 4%, 5%. É uma intenção de voto boa. Você tem uma outra da Unidade Popular, Juliette, que tem 2 ou 3%, se eu não me engano, de intenção de voto também. Aqui os candidatos comunistas têm uma certa força, mas não são convidados para o debate. Qual o critério que eles usam agora? Olha, agora nós vamos chamar pessoas que têm deputados federais. Porque se usar o mesmo critério que eles sempre usaram, que era chamar aqueles que estão mais bem colocados nas pesquisas, teria que chamar os candidatos comunistas. Só que ao fazer isso, faria com que a população soubesse que os candidatos comunistas existem. E se você sabe, qual é o risco de você votar? Então é melhor não deixar eles falarem. É melhor impedir a fala desses candidatos. Então, você vê que na verdade você tem um controle político e ideológico através da mídia, daquilo que a população pensa, daquilo que a população acha do mundo. Você não vota no candidato que você não sabe que existe. Dessa forma, a grande mídia capitalista, afinal de contas a gente está falando de conglomerados de mídia, né, de grandes monopólios de mídia, que são, né, propriedade de grandes bilionários brasileiros, aliados do poder, necessariamente, eles impedem que a população conheça alternativas que possam bater de frente com seus interesses. Então, você só vai conhecer os candidatos da ordem, seja da centro-direita, seja da centro-esquerda. Os candidatos fora disso, da esquerda socialista, são impedidos de participar do debate. São excluídos pela grande mídia. Então, se você não tem a possibilidade de se comunicar com a população, você não tem a menor condição de disputar de forma real nesse sistema. Aí devolvo a pergunta, o capitalismo é democrático? As eleições são democráticas? As eleições são justas? Obviamente que não. Você tem todo um controle político e econômico para tentar fazer reproduzir o sistema econômico do qual a gente vive. Então é fundamental que a gente tente democratizar a mídia. Tente ter uma mídia pública e estatal forte para que você dê o mínimo de pluralidade de ideias à mídia, porque a mídia como a gente tem hoje, ela é um instrumento de reprodução da sociedade que a gente vive. Né? Esse exemplo que eu dei aqui agora foi só mais um. Mesma coisa, por exemplo, só para concluir, ocorreu também em São Paulo. Candidato Gabriel Colombo, do PCB, chegou a ter 3% das intenções de voto e não é chamado para debate nenhum. Qual o critério? Use sempre um critério de modo a excluir aqueles candidatos que eles não desejam que apareçam na grande mídia. Então, pessoal, não existe democracia no capitalismo. Não existe democracia nesse sistema eleitoral que a gente vive. A gente vai tentar fazer o possível para eleger a maior quantidade possível de candidatos de esquerda. Agora, acreditar que esse sistema é justo e democrático, não é.
Não é de forma alguma, a gente tem que lutar para de fato mudar esse sistema político do qual a gente vive, né? A forma como a gente tem, ele é mero reprodutor daquilo que sempre foi e tende a não mudar o sistema, né, no qual a gente vive. Bom, pessoal, então é isso, fico por aqui. Queria convidar vocês a curtir esse vídeo, comentar o vídeo aqui, falar o que você achou, mandar esse vídeo para aquela pessoa que nem sabe da existência de outros candidatos, né, nas eleições, o candidato de esquerda, socialista particularmente, né, e ativar o sininho das notificações, fica aqui embaixo também para você receber outros vídeos com análises minhas sobre as eleições aqui. Ok, pessoal? Um abraço, até semana que vem.